Fala galera, beleza? Também tá ligado, tranquilo de boa? Então tá, ó. Vamos continuar nossa aulinha aqui, agora falando do aspecto bem relativo do clima do Brasil. O clima do Brasil ele vai ter algumas características bem próprias. E lembrando, como a gente viu no nosso vídeo passado, se você não viu, volta aí, recomendo bastante para você. O clima do Brasil ele vai ser influenciado pelos fatores do clima: latitude, altitude, massa de ar, corrente marítima e continentalidade e maritimidade. De verdade, a nível de vestibular, eu recomendo que vocês se preocupem somente com a latitude, a altitude e as massas de ar. Vamos lá, galera, ó. Latitude brasileira. Vocês acham que o Brasil é um país de altas latitudes? Cara, convenhamos que não, né? O Brasil é um país majoritariamente intertropical. Por quê? Porque o Brasil, se a gente pegar todas as zonas climáticas do nosso planeta, mais da metade, praticamente 90% do território, fica entre os 23 graus norte e os 23 graus sul. Ou seja, o Brasil, assim como dizia Jorge Benjor, na verdade, assim, eu tenho uma pequena crítica, um pequeno desabafo, a musiquinha do Jorge Benjor, ela tá um pouquinho errada, carece de conceitos geográficos mais corretos. Porque não é que o Brasil é um país tropical. O Brasil ele é intertropical. E na verdade tem até uma partezinha do Rio Grande do Sul, né, do sul do nosso país, abaixo de São Paulo, que é uma região temperada. Quase tropical, concordo. Por isso que a gente chama de subtropical, mas é temperada. Então aquela música, moro num país tropical, não deveria ficar desse jeito. O Jorge Benjor deveria consertar assim, ó. Moro num país que é predominantemente intertropical, aí sim seria correto, tá? Obviamente é uma brincadeira, tá? Mas se vocês quiserem mandar um e-mail pro Jorge Benjor, vocês têm todo o meu apoio, belezinha? Mas o Brasil, de maneira geral, está muito próximo da linha do Equador. Então aqui vão predominar altas temperaturas, baixas e médias latitudes, consequentemente altas temperaturas. Talvez uma exceção seria o sul do país, que já está numa região temperada, mas mesmo assim bem próximo, né, da região intertropical. Um segundo que a gente poderia colocar, um segundo fator, é o fator altitude. O Brasil é um país alto? Não. A gente vai ver nas aulas de relevo, que logo menos eu vou colocar aqui no canal para vocês, que o relevo do Brasil, ele é acabado, desgastado, intemperizado, erodido, é tudo de ruim que pode acontecer, claro, do ponto de vista geomorfológico. É uma brincadeira que eu faço com vocês, mas por que o relevo do Brasil ele é tão baixo assim, ele é tão desgastado? Porque aqui no Brasil a gente não tem muitos agentes internos interferindo. Não vai ter muito orogênese, epirogênese, abalo sísmico, vulcanismo, nada que forme relevo aqui no Brasil. Mas tem muitos agentes externos. Chuva, mudança de temperatura, ação antrópica ou coisa que o valha, percebe? Então o Brasil ele é bastante desgastado, ele é bastante rebaixado. Isso vai fazer com que predomine aqui no Brasil baixas altitudes. Lembrando dos fatores. Se a altitude é baixa, consequentemente a temperatura é alta. A gente tem algumas exceções? Claro que tem. Por exemplo, o nosso litoral aqui brasileiro, a nossa Serra do Mar, ou como o professor Aziz, amado pelo Enem, costuma cobrar, os mares de morros, ou como o Jurandir fala, os nossos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, eles são uma exceção no território brasileiro. Tanto que, por exemplo, quando você quer passar frio, você pode ir para Ouro Preto, você pode ir para Belo Horizonte, para Campos do Jordão, Serra Negra, Monte Verde, todas essas cidades que acompanham os mares de morros litorâneos. Existe também um ponto mais alto lá no norte do país, mas são as duas exceções do território brasileiro. Ou seja, o Brasil, pela latitude próximo da linha do Equador, é quente, o Brasil é baixo, quente também. Então, o Brasil já começa a entender por que ele é tão quente e chuvoso. É uma região que favorece isso pela latitude e altitude. Só que o último fator, e com certeza o mais importante para vocês, é o fator massas de ar. Galera, massas de ar é como se fosse uma... Vocês têm uma raiva disso, né? Das massas de ar do Brasil. Galera, de verdade, é super tranquilo. Vamos analisar, ó. As massas de ar que o Brasil tem. O Brasil, ele é atingido por 5 massas de ar. 5. Uma que nasce na linha do Equador, em cima da Amazônia, chamada de massa equatorial continental, MEC, massa equatorial continental. Tem uma massa chamada de MEA, massa equatorial atlântica, MEA, massa equatorial atlântica. Temos a MTC, massa tropical continental. Temos a MTA, massa tropical atlântica. E temos a MPA, massa polar atlântica. Se vocês observarem, a nomeação dessas massas é super simples. Se forem massas que formam-se na linha do Equador, são massas equatoriais, como a MEC e a MEA.
Se for continental, MEC. Se for oceânica, no caso Oceano Atlântico, MEA. Massas tropicais que estão no trópico, massas tropicais, que podem ser continentais ou atlânticas. E por fim, massas polares que se formam além do trópico, no caso do Brasil, MPA. Então é fácil, você vê a localização aonde nasce essa massa de ar, você já consegue definir o nome dela. E a característica é mais simples ainda. Vamos pensar? MPA, massa polar atlântica. Se ela é polar, ela é fria. Se ela é atlântica, se formou em cima do oceano, ela é úmida. Massa tropical atlântica. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é úmida. Massa tropical continental. Se ela é tropical, ela é quente. Se ela é continental, ela é seca. Massa equatorial atlântica. Se ela é equatorial, ela é quente. Se ela é atlântica, ela é úmida. MEC. Cuidado, asterisco em cima dela. Risca, sei lá, a sua cama para você não esquecer isso. A MEC é a grande exceção que existe no mundo. Por quê, professor? Porque a massa equatorial continental, apesar de ser uma massa continental, olha onde que ela está se formando. Ela está se formando em cima da floresta amazônica. A floresta amazônica libera muita evapotranspiração para essa região e está em cima também da maior bacia hidrográfica do mundo. Temos também o maior aquífero do mundo aí, o aquífero do Alter do Chão. Ou seja, essa região, apesar de não ser o oceano, ela é quase tão úmida como o oceano. Então a MEC anota aí que ela é a única exceção. Ela é úmida. E aliás, por ser tão úmida assim, ela até recebe um apelidinho aqui da gente. Ela é chamada de os rios voadores. Porque durante o verão, quando a MEC se expande, essa massa que sai da Amazônia, ela vai levando umidade para várias regiões do Brasil, principalmente o centro-oeste e o sudeste do nosso território. Beleza? Vamos pensar na atuação dessas massas de ar então, ó. As mais importantes que vocês têm que conhecer. A MEC, a massa equatorial continental. A massa equatorial continental, ela atua ali na Amazônia, no período de inverno, e ela, convenhamos, galera, não sai muito dali, tá? Claro que em climatologia é meio instável a gente falar isso, mas ela predomina quase o ano inteiro naquela região. Agora, no período de verão, essa massa se expande, os rios voadores se expandem, atingindo o centro-oeste e o sudeste. Essa massa ela vai ser super importante porque ela vai causar um tipo de chuva chamado de chuva de convecção. Chuva de convecção. Como que acontece essa convecção? A umidade próxima aqui da superfície, ela sobe, atinge camadas mais altas da atmosfera, essa umidade condensa, transforma em nuvem e chove. A chuva de convecção, para quem mora no centro-oeste e no sudeste, também é conhecido como chuva de verão, também é conhecido como pé d'água, toró, alaga tudo. Resumidamente, essa é a característica da chuva de convecção. Ela é chamada de chuva de verão para o sudeste e para o centro-oeste. Para a Amazônia, não pode ser chamada de chuva de verão, porque como a MEC fica lá praticamente o ano inteiro, é chuva de ano inteiro naquela região. Certo? MTA. A massa tropical atlântica é uma massa que se expande muito mais no inverno, mas ela vai causar, principalmente no nosso litoral, a chamada chuva orográfica. A MTA, ela atua no litoral do Nordeste e no litoral do Sudeste. Só que o nosso litoral, ele é predominantemente formado pelos mares de morros, exatamente, aquele que o Aziz Absaber falou pra gente. E aí, essa umidade, quando tenta penetrar no nosso continente, ela encontra uma barreira natural, que é o relevo, a escarpa da Serra do Mar. Essa umidade, quando vai subir, ela encontra com temperaturas menores, a umidade se condensa, transforma em nuvem e chove. Ou seja, é muito comum chover no litoral de São Paulo, no litoral do Rio de Janeiro, no litoral do Espírito Santo, porque tem ali esse encontro dessa umidade com o relevo. Eu, por exemplo, morador de São Paulo, existem várias piadocas, né, com essas áreas litorâneas. E eu cito para vocês o litoral norte, por exemplo, de São Paulo. Uba-Chuva, Caraágua, São Sebastião, todas essas cidadezinhas que chove demais, justamente pela presença dessas montanhas não, né, dessas formações, dessas montanhas antigas, desses mares de morros, ok? A MPA, massa polar atlântica. Galera, essa é estratégica, hein? Porque essa é a única massa fria que atua no nosso território. Então, sempre que você analisar num telejornal, olha, está avançando uma frente fria, vem vindo uma massa de ar que vai causar quedas de temperatura. Sempre é a MPA, a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela no verão praticamente não atua no território brasileiro, mas no inverno ela segue por 3 rumos principais. No primeiro rumo vai chegar até a região da Amazônia, causando o fenômeno da friagem. O que seria essa friagem? É a queda brusca de temperatura. A Amazônia, de verdade, na próxima aula eu vou mostrar para vocês os climas do Brasil, independente se é verão, inverno, outono, etc., é quente o ano inteiro, tá? Convenhamos, essa é a verdade.
Às vezes, no período de inverno, a MPA, até acompanhando um corredor natural, uma área de planície do nosso território, ela consegue chegar à Amazônia e ali se instala por 3 a 5 dias, causando uma queda de temperatura que a Amazônia de 28 cai para 15 graus. Fica assim durante 3 a 5 dias, depois passa, volta ao normal, tá bom? Professor, acontece friagem todo inverno? Não, depende da atuação da MPA. Tem inverno que acontece 2, 3, 4? Tem. Climatologia é uma coisa completamente instável, beleza? Outra massa de ar super importante, que é a MPA, atuando no sul do país, no centro-sul do país. Ela vem ali toda sorrateira e quando ela vai passando no período de inverno, ela causa o fenômeno conhecido como as geadas. Você que mora ou no sul do país, ou em Campos do Jordão, Serra Negra, essas áreas mais altas, com certeza já presenciou uma geada próximo da casa de vocês. Professor, nunca vi. Nunca nevou aqui. Cuidado, porque geada não é neve. A geada nada mais é do que o congelamento da umidade do ar. Às vezes, por exemplo, a folhinha, ela solta uma aguinha durante a noite chamada de orvalho, passa MPA, congela aquele orvalho e forma um carpete de gelo assim por cima da vegetação. Galera, de verdade é sensacional, tá? Vou colocar aí pra vocês imagens belíssimas que já aconteceram em Campos do Jordão, Gramado e outras cidades turísticas da nossa Serra Gaúcha também, tá? Mas ela é péssima para a vegetação, porque o gelo ele queima a vegetação, ele corrói. Então, por exemplo, a gente pega o trigo que é produzido no Brasil, ele não é suficiente para abastecer o nosso mercado interno inteiro. A gente é obrigado a importar muito da Argentina, dos Estados Unidos, e aí quando acontece a geada e congela toda aquela vegetação, a gente é obrigado a importar ainda mais trigo de outros países, claro, a preço de dólar, e isso encarece o preço da sua massa e do seu pãozinho. Tudo bem? E no litoral do Nordeste vai ter o último tipo de chuva, lembrando que a gente falou de convecção, da chuva orográfica e da chuva frontal agora, que é a causa chuva frontal. O que seria essa chuva frontal? A MPA vem avançando até o litoral do Nordeste e encontra com uma massa quente e úmida ali. Vou colocar o desenho para vocês. Observe que a massa fria, ela vai avançando, e quando ela se choca, o encontro de massas de ar é o que a gente vai chamar de frente. Se ao menos uma das duas massas for fria, a gente chama de frente fria. Então, o choque de massas, sendo uma fria, frente fria. Quando elas se encontram, a massa fria obriga a massa quente e úmida a subir. Quando essa massa quente e úmida sobe, essa umidade se condensa, essa umidade se transforma em nuvem e chove. A famosíssima chuva frontal. Para você que mora no litoral do Nordeste, mora Salvador, Recife, por exemplo, pode perceber que os períodos mais chuvosos são os períodos de inverno, justamente pelo avanço da MPA. É quando a MPA consegue avançar até o litoral, e em geral se encontra com a MTA naquela área, causando essas chuvas frontais. No centro-sul, essas chuvas frontais também acontecem, embora com muito menos intensidade. É possível que você, morador de São Paulo, por exemplo, saiba que São Paulo era conhecido como a terra da garoa, também conhecido como a terra da chuva frontal no período de inverno. Tudo bem? Outras duas massas que são muito mais locais, muito menos relevantes para o nosso clima, que é a MEA, a massa equatorial atlântica, uma massa quente e úmida, ela atua no litoral norte do Nordeste, claro, como ela é quente e úmida, trazendo bastante calor e alta pluviosidade, e geralmente o vestibular vai associar a formação de energia eólica nessa região. Se vocês pararem para observar, a linha do Equador, além de ser uma zona de convergência dos ventos alísios, também tem a atuação da MEA nessa região. Então, projetos eólicos no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, eles são bastante comuns. Se a gente pegar o centro-oeste, tem a atuação da MTC, a única massa seca do nosso território. Quando ela se expande no período de inverno, como é uma massa quente e seca, ela vai fazer com que a umidade em Brasília, Mato Grosso do Sul, seja ridiculamente pequena. Para vocês terem uma noção, às vezes Brasília chega a atingir a marca de 8% de umidade relativa. Para vocês terem uma noção, desertos, em geral, têm uma umidade relativa do ar de 12%. Brasília chega a 8%. Ou seja, um clima extremamente seco causado pela atuação da MTC. Belezinha, galera? Deu para entender esse resumaço aí do nosso clima? Se vocês curtirem então, galera, já deixa seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Compartilha com o seu amigo que não sabe explicar quais são os fatores que interferem no clima e acompanha a nossa próxima aulinha, que são dos climogramas brasileiros. Belezinha? Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.